Fala galerinha, se você chegou aqui no nosso canal é porque você está querendo ficar informado, você está querendo aprender mais sobre as ciências, sobre os conteúdos que caem nos vestibulares. Então você vai assistir um vídeo agora muito massa sobre algo muito importante para a sua prova. É isso mesmo. Então fica aí, assiste o nosso vídeo até o final e já já a gente tá junto de novo. Pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos lá começar a nossa aula. Minha gente, na semana anterior, a gente estudou a parte de citoplasma, né? Membrana e citoplasma são os capítulos maiores dentro dessa parte de citologia e também são os mais importantes, né? Transporte de membrana e função de organela é coisa que a gente não pode esquecer mais nunca, tá? Porque a gente utiliza na biologia inteira. Saindo desses conteúdos que são mais importantes, hoje a gente vai trabalhar com núcleo e a gente já vai começar com a parte bioenergética, vendo lá respiração e também o processo de fermentação, tá? Provavelmente, nesse mês de março, a gente finalize citologia e aí a gente já vai para outro conteúdo de biologia, certo? Então vamos lá. Quando a gente fala aqui sobre o núcleo celular, né, lembra que primeiro, nem toda célula forma núcleo, né? Células que são chamadas de procariontes, o material genético ele é encontrado disperso no citoplasma, que é o caso lá das bactérias. Agora, seres vivos que são um pouquinho mais complexos, como algas, protozoários, animais e vegetais, você já tem a presença da carioteca, que é a membrana formadora do núcleo. Então, quando a gente fala sobre o núcleo, né, a função do núcleo aqui é porque ele vai garantir a delimitação do material genético, tá? E aí, uma vez que eu estou falando que ele faz a delimitação do material genético, eu posso afirmar ainda que o núcleo ele tem como função proteger e revestir o nosso DNA. É por isso que o DNA eucarionte ele é um pouquinho mais complexo, justamente porque você precisa dessa estrutura. Alguns autores eles consideram o núcleo uma grande organela. E aí, por ser uma grande organela, a gente vai ter a função que é a expressão gênica. Lembra que o DNA ele se expressa na forma de proteína. E quase tudo dentro da nossa célula é a base de proteína. Ei, tu quer passar em medicina na FIPA, em Patos? Então não perca, tá? Sexta e sábado agora vamos ter um aulãozinho, já estão nas últimas vagas, clica no link, é o aulão da sua aprovação. Se você passar essa história e não fizer parte desse aulão, ai meu Deus do céu, não digo nada, hein? Vem pra cá e vem ser aprovado, cuida. Então o núcleo é quem comanda o metabolismo de todas as coisas, certo? A descoberta aqui do núcleo foi a partir, né, de um experimento com algas, tá? Realizada por um cara chamado de Robert Brown, tá? E aí, nesse caso, gente, Robert Brown, em 1838, ele realizou um experimento com algas do tipo Cetabularia, e aí ele verificou que quando ele cortava as algas, a região que não tinha o núcleo, ela não conseguia se regenerar. Já a região que foi cortada, que ficou com o núcleo, ela conseguia sobreviver, ela conseguia se dividir. E aí, nesse caso, ele chamou essa estrutura de posição central de região nuclear. Porque núcleo significa isso, né? É qualquer estrutura que esteja no centro da célula. E aí, uma vez que você tem a descoberta, a partir dessa divisão em algas, a gente vai ter aqui que o núcleo, ele vai garantir o controle do metabolismo celular, tá? E além dele garantir o controle do metabolismo celular, nós temos também que ele garante o controle da divisão celular. Até porque uma célula, para se dividir, você precisa expressar algumas regiões do material genético. Então, o núcleo é quem faz, né, essa garantia. É tanto que a gente tem uma célula que perde núcleo, que é a hemácia. A nossa hemácia, durante a maturação na medula óssea, ela perde o núcleo
justamente para ter mais espaço para transportar mais oxigênio. E aí veja que a nossa hemácia ela não se divide. Tua medula óssea tem que produzir constantemente novas hemácias e a gente tem que destruir as hemácias velhas lá no fígado. Agora, a célula que é nucleada, ela consegue fazer divisão celular. E aí, nesse caso, né, a partir da mitose, ela origina 2 células, posteriormente 4, posteriormente 8. Então, a gente vai ter aqui que o controle da divisão é através do núcleo. Uma vez que o núcleo ele faz o controle da divisão celular, a gente pode analisar aqui primeiro a classificação das células de acordo com essa estrutura. Quando a gente pegar aqui, né, a classificação das células, primeiro nós temos a presença das células anucleadas, tá? E aí, quando a gente fala sobre a célula nucleada, que foi o caso da hemácia, né, que eu acabei de citar para vocês, a gente vai ter que é aquela célula que perde o núcleo durante a sua maturação. E aí, como exemplo, nos animais, nós temos a presença das hemácias, tá? As hemácias, elas são anucleadas somente no grupo dos mamíferos. Mamífero é o grupo que apresenta os órgãos mais complexos. E aí acaba que cada tecido precisa de muito oxigênio para funcionar. Como a hemácia no seu interior tem a proteína hemoglobina, ela perde o núcleo para transportar mais oxigênio. Por isso que a capacidade de transporte da nossa hemácia é muito maior. Agora, se você pegar a hemácia lá de aves, répteis, peixes, todas as hemácias elas apresentam núcleo. O transporte ele é menor, os órgãos eles são um pouco menos complexos por conta dessa característica. Além da gente ter aqui a presença das hemácias, eu posso citar também as células crivadas, tá? Célula crivada, aqui que nós temos, é a célula vegetal. Essa célula faz parte de um tecido chamado de floema. E aí lá no floema, a célula perde o núcleo para sobrar espasmo, né? Espasmo para você ter o transporte de seiva elaborada. Então aqui a gente vai ter uma célula chamada de anucleada. Além das células anucleadas, nós temos as células que são mononucleadas. E aí quando a gente fala que a célula ela é mononucleada, é aquela que apresenta somente um núcleo. Aqui eu não vou deixar nenhum exemplo, porque a maior parte das nossas células são, né, mononucleadas. A gente pode ter aí os nossos leucócitos, células epiteliais, células conjuntivas, todas elas apresentam praticamente um único núcleo. E aí, nesse caso, né, a gente dá esse termo de mononucleada. Existe ainda células que são binucleadas. E aí, quando a gente fala que a célula ela é binucleada, ela vai apresentar 2 núcleos. E aí a gente vai encontrar esse tipo de célula aqui, ó, na nossa fibra muscular estriada cardíaca, tá? Que é aquelas fibras que formam o miocárdio lá do nosso coração. Então lá a gente vai encontrar 2 núcleos comandando o metabolismo. E o nosso último grupinho de células são aquelas que são polinucleadas. Polinucleada ou multinucleada são as células que apresentam vários núcleos. E aí, uma vez que você tem vários núcleos, essas células elas apresentam uma intensa síntese de proteína, por isso que você precisa ter mais de um núcleo, e são células que apresentam um metabolismo muito alto. Esse metabolismo, gente, ele é tão alto de um jeito que um só núcleo não é capaz de comandar tudo. Por isso que você tem a presença de vários e vários núcleos. E aí eu posso citar aqui para vocês, como exemplo de célula polinucleada, nós temos as fibras esqueléticas, tá? Fibra muscular esquelética são as maiores células do nosso corpo, inclusive elas são visíveis a olho nu, e aí nesse caso,
como tu tem uma intensa produção de proteína actina e miosina para o processo de contração muscular, você tem a presença de um DNA dividido em várias regiões. Por isso que é uma estrutura polinucleada. Além das fibras esqueléticas, eu posso citar aqui também a presença do osteoclasto, tá? Que é uma célula óssea. E aí, nesse caso, você também precisa ter vários núcleos. E aí a gente vai ter que a célula, ela é chamada de polinucleada, certo? Então, é uma classificação só para a gente ver, de fato, a diversidade celular. Além da gente ter essa diversidade celular, a gente tem que analisar aqui também a estrutura de um núcleo. E aí, quando a gente fala sobre a estrutura nuclear, todo núcleo ele vai ser formado por 4 componentes. A gente tem a carioteca, nós temos o nucleoplasma, você tem a presença do nucleolo e do material genético, que nesse caso vai ser o DNA. Ok? Diga lá. Ser vivo unicelular? Bactéria, alga e protozoários. Ok? E nos fungos só as leveduras são unicelulares. Mas aí, nesse caso, né, você tem que o ser vivo inteiro é uma única célula. Beleza? Então vamos aqui para a gente analisar a estrutura do núcleo. Então olha só. Está lá a nossa célula, né? E aí tu tem lá na região central a presença do núcleo. Quando a gente analisa aqui o núcleo, né, de maneira um pouco mais específica, você tem a presença da membrana nuclear, tá, que é a carioteca. A carioteca, ela é formada por uma dupla membrana, certo? E além dela ser formada por uma dupla membrana, nós temos a presença de poros, tá? Que são chamados também de ânulos. É através desses poros que a gente tem a circulação de substâncias entre núcleo e citoplasma. Então, aqui é como se eu pegasse o núcleo e eu desse um zoom para a gente analisar as estruturas. Existe uma região mais densa, que é o nucleolo, tá? A gente vai já ver a função dele. E você tem aqui a presença do material genético, né? Que a gente viu que ele fica descondensado, que é o nosso DNA. Então, nós temos aqui os componentes básicos, tá? A primeira estrutura que a gente tem que analisar, aqui de número 1, é justamente o que nós chamamos de carioteca, tá? Essa carioteca, ela pode ser chamada também de envelope nuclear. E aí, quando eu falo para você sobre a carioteca ou envelope nuclear, você tem aqui que a função dela é garantir a delimitação do núcleo, tá? Quando eu falo que ela garante a delimitação do núcleo, gente, delimitar é colocar um limite, né? Ei, fica aqui comigo que eu tenho que conversar um negócio com você que é papo de mudança de vida. Essa história de mudança de vida parece jogo do tigrinho, essas coisas, né? Ei, falando sério agora, vê só. Eu tô aqui para vocês com um cronograma de estudos intensivo. Você que quer mandar bem no Enem e em todos os vestibulares do Brasil, esse cronograma é intensivo dos conteúdos mais recorrentes por ordem de prioridade. É tanta coisa que eu tenho para te oferecer que eu até anotei aqui. Primeiro, são 22 semanas de estudo, 22 semanas intensivas de estudo de todas as matérias, falando dos conteúdos mais recorrentes para a prova. Ah, professor, só isso? Só um cronograma? Encontro na internet, em qualquer site. Ei, não é só isso não, vê só. Eu vou também te fornecer uma aula de mentalidade do aprovado com um especialista
em aprovações, o professor que é especialista em aprovações, para te falar sobre como deve ser o mindset, como deve ser a mentalidade daquele aluno que em breve será um aprovado. Além disso, fórmulas de física para o Enem, as fórmulas que você tem que ir sabendo para a prova do Enem, para você gabaritar a prova de física, tá bom? Também estratégias de prova, o que fazer ali na hora da prova, se resolve as mais difíceis, as mais fáceis, tudo isso com um professor especialista para te passar todas as estratégias de prova, estratégias matadoras para você gabaritar as suas provas aí. O professor não acaba mais não, calma que tem mais coisa. Técnicas de estudo eficiente, o que você precisa para otimizar o tempo. A gente sabe que tempo vale ouro, então técnicas de estudo eficiente para que você consiga aprender a maior quantidade de conteúdos em menos tempo, tá certo? E para fechar tudo com chave de ouro, um método de revisão, como as revisões precisam ser feitas, beleza? Ei, professor, acabou? Claro que não. Os 50 primeiros compradores de tudo isso que eu te falei, que tem um preço irrisório, os 50 primeiros compradores vão concorrer a um mega aulão para revisão da UniFSM ou da Unifip. Então não fica de fora, garante sua vaga, são vagas limitadas, a gente tem que ter uma quantidade máxima para poder fornecer tudo isso de forma excelente para os alunos, beleza? E os 50 primeiros vão estar concorrendo a um aulão para Santa Maria ou para a Unifip, beleza? Valeu! Então é a partir da carioteca que você consegue diferenciar o núcleo do citoplasma. Então aqui você tem reações que não dependem do citoplasma para acontecer, justamente porque tu consegue fazer esse isolamento. Uma vez que a gente está falando sobre essa delimitação, veja que você tem uma camadazinha externa e a gente tem uma camada interna. Então eu posso afirmar aqui para vocês que a carioteca ela é formada por uma dupla membrana e essa dupla membrana ela vai ser lipoproteica, tá? Quando eu falo que ela é lipoproteica, é porque ela tem a mesma constituição da membrana plasmática. Tu tem uma bicamada fosfolipídica e você tem proteínas imersas nessa membrana. Então aqui a gente vai ter, né, que é uma estrutura derivada de membrana plasmática. Outra informação aqui que a gente vai ter a nível de carioteca é a presença do que eu chamo aqui, ó, de lâmina nuclear, tá? A lâmina nuclear nada mais é do que um conjunto de filamentos proteicos, tá? Esses filamentos proteicos, gente, eles servem para garantir o suporte da carioteca. Então aqui, ó, do lado de dentro, você vai ter um filamento de proteínas que a gente chama de lâmina nuclear. É como se fosse um citoesqueleto dentro do núcleo. E aí você consegue dar a sustentação que a carioteca precisa. Além de tu dar a sustentação, é graças à lâmina nuclear que você tem o formatozinho redondo do núcleo. Então aí nesse caso é o esqueleto formador dessa estrutura. Então aqui na face interna da membrana, a gente vai encontrar esses filamentos. Esses filamentos podem ser formados por actina ou então também através da tubulina, a mesma composição do citoesqueleto. E a nossa última informação aqui, ó, é porque a carioteca ela apresenta poros chamados ainda de ânulos. Esses poros ou ânulos servem para garantir a passagem de substâncias, tá? Essa passagem de substâncias, elas acontecem entre núcleo e citoplasma, certo? Então, constantemente, você vai precisar aí, né, desses poros para garantir isso. Então, o que é que pode sair de dentro do núcleo para o citoplasma? A transcrição. Transcrever é pegar uma informação para produzir um RNA mensageiro. Só que o RNA mensageiro ele não é lido pelo ribossomo lá no citoplasma. Então, aqui nesse caso, ó, o que pode sair do núcleo para o citoplasma é o RNA mensageiro, certo?
E o que é que pode entrar do citoplasma para o núcleo? Primeiro, ATP, que é energia, certo? Pode entrar também alguns sais minerais, pode entrar também algumas enzimas que são produzidas. Então, aí, nesse caso, você tem que a membrana ela vai garantir uma certa permeabilidade. E aí você tem a transição de substância entre núcleo e citoplasma. Por isso que a carioteca ela é extremamente importante, certo? Então, está aí descrito para vocês o nosso primeiro componente, tá? Agora, quando você fala sobre a formação dessa carioteca, nós temos aqui, ó, a classificação das células nos seres vivos. Não é todo ser vivo que forma essa pequena membrana. E aí, nesse caso, a gente tem que falar um pouquinho dessa classificação. Então, aqui, ó, de acordo, tá, com a presença da carioteca, olha só, de acordo com a presença da carioteca, as células elas podem ser divididas em dois grandes grupos. Nós temos aqui primeiro o conjuntinho de células que são chamadas de procariontes e a gente tem as células que são chamadas de eucariontes. Quando a gente fala sobre a célula procarionte, são as células mais simples que a gente encontra e também são as menores. E aí você vai ter aqui a presença das bactérias, tá? A gente pode ter aqui também a presença das cianobactérias, certo? Cianobactérias são bactérias aquáticas, chamadas também de algas azuis, certo? Elas recebem esse termo porque elas fazem fotossíntese a partir de um pigmento chamado de ficocianina, que é um pigmento azulado. Por isso o termo ciano, né? Ciano significa azul. E além da gente ter as cianobactérias, nós temos aqui também as arqueobactérias. E aí, nesse caso, quando eu falo para você sobre as arqueobactérias, né, elas podem ser chamadas também de extremófilos, tá? São bactérias que são encontradas em ambientes extremos, tá? Bactérias encontradas em geleiras, vulcões, fundos oceânicos, pertencem ao grupo das arqueobactérias. E aí, nesse caso, falou de bactéria, essa é o único, né, tipo de ser vivo que vai apresentar a organização procarionte. Então, aqui a célula que é procarionte, veja bem, é uma célula que não apresenta carioteca, tá? Uma vez que essa célula não apresenta carioteca, o material genético ele fica disperso no citoplasma. A região do citoplasma que fica o DNA fica um pouquinho mais densa. Essa região, em alguns livros, pode ser chamado de nucleoide, tá certo? Então, é só a parte densa onde tu vai encontrar, de fato, esse material genético. Então, quando a gente pega lá, ó, uma célula bacteriana, tu tem lá a presença do DNA. E o DNA bacteriano é um DNA circular, certo? É um DNA que vai apresentar esse formatozinho de círculo. Nessa região, ela pode ser chamada de nucleoide, mas não é um núcleo, tá certo? Então, aqui a gente tem uma célula que não apresenta carioteca de forma alguma. Além dela não apresentar carioteca, a célula procarionte, ela vai apresentar aqui uma característica que é chamada de tradução com colinearidade, tá? Quando eu falo que a tradução ela é colinear, é porque como a célula é um pouquinho mais primitiva, todos os genes que ela apresenta, ela expressa todos eles de uma vez. Então a tradução ela é colinear justamente por conta disso. Então aqui nesse caso, se você pegar lá um material genético, e o material genético, por exemplo, ó,
ele apresenta 5 genes, 5 informações. A cada síntese proteica, 5 proteínas, elas vão ser produzidas de uma única vez. Então, a leitura do material genético, ela é sempre completa. Agora, o que foi que nós vimos no nosso DNA? No nosso DNA, a gente transcreve tudo de uma vez? Não. A gente transcreve em trechos. Então, a nossa tradução, ela não é colinear, tá certo? A gente faz uma seleção da região genética que você quer expressar. Por isso que tem célula que vai expressar uma proteína X e tem célula que vai expressar uma proteína Y. Então, essa é uma das diferenças da célula procarionte. Além disso, célula procarionte não apresenta organelas. Então, está aqui, ó, ausência de organelas. E além da ausência de organelas, essa célula ela não apresenta citoesqueleto, tá? Por isso que é uma célula menor. Não tem como a célula ter um volume muito grande, dimensões maiores, se você não tem aqueles filamentos de proteína que servem para estruturar. Aqui nós não temos também mitocôndria, cloroplasto. Você não vai encontrar também centríolo, lisossomo, nem nada do tipo. Qualquer organela que seja membranosa, célula procarionte, ela não forma. A única organela que a gente encontra é uma organela derivada do material genético, que é o ribossomo. Então, aqui a gente vai ter, ó, que a célula procarionte, ela só apresenta os ribossomos que são do tipo 70S. Justamente porque o ribossomo é do RNA ribossômico. Então, essa é a única organela que a gente vai encontrar na célula procarionte. Então, nós temos, né, que são células extremamente primitivas por conta da ausência desse envoltório. Agora, quando tu pega lá uma célula que tem carioteca verdadeira, aqui de número 2, é a célula eucarionte, tá? Esse termo carionte é carioteca, prefixo eu significa verdadeiro. E aí, quando a gente fala sobre célula eucarionte, são os demais seres vivos. Então, aqui a gente vai ter, ó, algas, protozoários, tá? Nós temos aqui também fungos, animais e vegetais. E aí, uma vez que você tem a presença da carioteca verdadeira, obviamente, a célula apresenta uma organização maior. Então, aqui, ó, tu tem que a carioteca, ela está presente. Uma vez que a carioteca, ela está presente, o material genético, ele tanto é maior, como ele também é mais organizado. E aí, ao invés de tu ter um DNA com formato circular, todo eucarionte apresenta aqui um DNA em dupla hélice, chamado também de helicoidal, que é aquele material genético embaralhado, né? Que a gente sempre trabalha com ele, porque é o nosso material genético. Uma vez que tu tem um material genético um pouquinho maior, obviamente você vai ter mais informações, você vai ter mais genes ativos. E aí, nesse caso, né, é uma célula que consegue apresentar uma maior diversidade de estruturas. Então, aí nós temos, né, organelas, tá? Nós vamos ter aí também a presença do citoesqueleto. O nosso ribossomo, a gente viu aula passada que ele é um pouquinho maior, né? É 80S. Então, todas as outras estruturas, a gente já está trabalhando com célula eucarionte, né? Então, essas são as exceções que as bactérias elas vão apresentar, tá? Além da carioteca, nós temos aqui um segundo componente, tá? Vou logo enumerar aqui para depois eu apagar, ó. A região central, aqui de número 3 e aqui de número 4. Então, olha só. Nosso segundo componente da estrutura nuclear vai ser aqui o que eu chamo de nucleoplasma, tá? O nucleoplasma
ele pode apresentar outros nomes, né, que são os sinônimos. Nucleoplasma pode ser chamado também de carioplasma, tá? Ou ainda, você pode encontrar com o nome de cariolinfa. É tudo a mesma coisa. E aí, nesse caso, o termo plasma é porque você tem uma espécie de citoplasma dentro do núcleo. Então, você tem uma solução gelatinosa envolvendo o nucleolo e o material genético. Então, eu posso afirmar aqui para vocês que o nucleoplasma nada mais é do que a massa amorfa do núcleo, tá? E essa massa amorfa do núcleo acaba sendo o centro das reações químicas, porque aqui você vai encontrar a presença de água, você vai encontrar sais minerais, vitaminas que produzem bases nitrogenadas, vitaminas do complexo B, elas atuam aqui dentro do núcleo. A gente pode encontrar também a presença das enzimas. Lembra que para a gente fazer a transcrição, tu precisa lá da enzima RNA polimerase. Para tu duplicar o DNA que há aqui dentro, a gente precisa da enzima DNA girase, helicase, polimerase, ligase. Então, todas essas enzimas estão no nucleoplasma. Por isso que ele é o centro metabólico do núcleo. Todas as reações acontecem aí dentro, certo? Então, nós temos aí que o nucleoplasma, ele vai apresentar essa característica. Quanto mais tu utiliza o DNA, maior vai ser o volume aí desse nucleoplasma, né? Porque você vai precisar de um meio... Ixi. O apagador tá igual a mim. Só os restos. Bora lá. Então, quando você expressa muito material genético, geralmente o nucleoplasma ele fica com volume maior, porque ele é o centro metabólico, tá certo? Então, esse é o nosso segundo componente. Nosso terceiro componente, aqui que a gente vai trabalhar, é chamado de nucleolo, tá? Nucleolo pode ser chamado também de plasmossomos, tá? Quando eu falo aqui para você sobre o nucleolo ou plasmossomo, tá? Nós temos aqui que o nucleolo, ele é a região mais densa do núcleo, tá? E essa região, ela não é delimitada por membrana, ou seja, é a região mais densa e não membranosa. É aquela parte mais escura de dentro do núcleo. E aí, nesse caso, o nucleolo, ele é extremamente importante, porque ele vai garantir a síntese de RNA ribossômico. E aí, uma vez que a gente fala que ele faz a síntese do RNA ribossômico, lembra que é justamente esse RNA que forma a nossa organela. Então, eu posso afirmar aqui, ó, que o nucleolo, ele é responsável pela síntese e também pela montagem dos ribossomos. Então, quando eu falo sobre montagem de ribossomo, é porque a gente viu segunda-feira passada que o ribossomo ele tem a subunidade maior e ele tem a subunidade menor. Então, além de tu produzir as subunidades, você precisa montar eles. Uma vez que o ribossomo ele é montado dentro do núcleo, ele atravessa os poros da carioteca e ele vai em direção ao citoplasma. Quando ele chega lá no citoplasma, que foi que a gente viu? O ribossomo, ele pode ficar livre, certo? Se for para a síntese de proteínas que são de consumo interno, ou então eles podem ficar aderidos ao retículo endoplasmático. E aí, quando a gente fala sobre o retículo endoplasmático com ribossomo, é o chamado de rugoso. Proteínas que têm que ser exportadas, proteínas que têm que sair da célula. Mas, de toda forma, a síntese dele acontece aqui dentro.
Uma vez que a síntese acontece aqui dentro, né, a gente tem uma observação. Células com intensa síntese proteica, tá? Elas podem apresentar essa estrutura mais desenvolvida, tá? Então, quando você pega lá uma célula do tecido conjuntivo, tem célula que produz o colágeno, é a proteína mais abundante do nosso corpo. Células glandulares, secreção é a partir de proteínas, certo? Célula do músculo. O músculo, gente, é praticamente proteína dentro do citoplasma. Então, nesses grupos celulares, você pode apresentar aqui, ó, um nucleolo bem desenvolvido, tá? Ou você pode apresentar ainda mais de um nucleolo. Então, tá aqui, ó, bem desenvolvido. Ou vários nucleolos, certo? Então, aqui a gente vai ter, né, que essa é uma das características de diferenciação de núcleo, tá? Porque se tu produz muita proteína, tu precisa de muito ribossomo. Então, ou o nucleolo ele é muito grande, ou então você pode encontrar vários nucleolos. E aí você consegue intensificar a produção dessas proteínas. Então, lembra que ribossomo, ele não tem membrana, porque ele deriva do núcleo. Ele não deriva da membrana plasmática. Não é uma vesícula. Então, essas são as informações sobre o nosso nucleolo. Agora, além do nosso nucleolo, nós temos aqui o nosso material genético, que é o nosso último componente. E aí, quando eu falo para vocês sobre o nosso material genético, lembra que quando a gente trabalha com material genético, né, na espécie humana, na verdade, nos animais em si, corresponde ao DNA. E aí, quando a gente fala sobre o DNA nada mais é do que o ácido desoxirribonucleico, tá? E aí, uma vez que é um ácido desoxirribonucleico, lembra que um DNA, ele na verdade é uma macromolécula. Ele vai ser um polímero de substâncias menores que vão ser chamadas de nucleotídeos. Todo nucleotídeo, ele tem a pentose, fosfato e as bases nitrogenadas. E aí, quando você organiza um nucleotídeo, o material genético em si, ele consegue ser formado, tá? Então, aí é o nosso último componente a nível de núcleo. Uma vez que tu tem que é o último componente, né? Nós temos aqui que o DNA, ele pode apresentar em duas formas, tá? A gente tem o DNA na forma de cromatina, quando a célula não está se dividindo, e a gente tem o DNA na forma de cromossomo, que é quando uma célula ela entra em mitose ou então em meiose. Então a gente tem que analisar, né, o DNA dessas duas formas. Portanto, ó, aqui em 4.1, material genético na forma de cromatina. Quando a gente fala sobre o DNA na forma de cromatina, tu tem aqui, ó, que é a forma descondensada, tá? E essa forma que é descondensada, ela vai ser ativa para a síntese proteica. Ou seja, somente quando o teu DNA ele se encontra descondensado, ele consegue se expressar na forma de proteína. Tu consegue produzir RNA mensageiros. Então, isso aqui vai aparecer quando a tua célula não está se dividindo. Quando a célula faz divisão, a gente sabe que o material genético ele fica condensado no que a gente chama de cromossomo. E aí, nesse caso, você não vai gastar energia para a expressão gênica. Você vai gastar energia para separar o cromossomo ao meio. Agora, quando tua célula não está se dividindo, é a cromatina que está. E aí você tem que a cromatina, ela consegue expressar pontos na forma de RNA mensageiro. Então, tu consegue fazer a síntese proteica. Então, como cromatina aparece quando tua célula não está se dividindo, eu posso afirmar aqui que a cromatina,
ela ocorre na intérfase, tá? E aí, quando eu falo para vocês sobre a intérfase, né, nós temos aqui que nada mais é do que o período de não divisão celular. E aí, quando é o período de não divisão celular, a sua célula em intérfase, ou ela está em G1, ou ela está em S, ou ela está em G2, ou então ela se encontra em G0. Então, aqui é o período de intérfase. Agora, quando começa a mitose ou meiose, é chamado de fase M. E aí, lá na prófase, lembra? Material genético, ele começa a se condensar. Na metáfase, os cromossomos já estão inteiramente condensados. Então, a cromatina ela vai sumir, certo? Então, aqui a gente vai ter, né, que a cromatina ela vai apresentar essa característica. Se você pegar aqui a cromatina, a gente tem que o material genético ele ainda fica heterogêneo. Então, a nossa cromatina, ela ainda pode ser dividida, gente, em eucromatina, e ela pode ser dividida aqui também em heterocromatina. E aí, veja bem, quando eu falo para você que a célula está lá, ó, com essa região que é a eucromatina, essa região, você consegue observar que ela é mais descondensada, ela é mais flexível. É nessa região que os genes eles entram em atividade. É o que a gente chamou de exons, né? Regiões codificantes. Já no caso, a heterocromatina é a região mais densa, é a região menos descondensada. Essa região ela é inativa, corresponde ao que nós chamamos de introns, certo? Então, eucromatina é a parte ativa do seu DNA, heterocromatina é a parte inativa do seu DNA. E aí, como você tem bilhões de bases nitrogenadas, a cromatina ela é bem extensa, certo? Para você ter uma noção, se a gente pegar essa cromatina, ela dá em torno de 1,74 m. Só que como ela fica totalmente enroladinha lá dentro do núcleo, né, fica totalmente espiralizado. E aí você vai ter que o DNA ele apresenta esse formato. Agora, quando a nossa célula sai de G2, ela vai se preparar para a divisão celular. E aí o material genético ele sofre uma alteração. A alteração aqui que a gente tem do material genético, em 4.2, é porque agora a gente vai chamar ele de cromossomo, tá? Então, quando eu falo aqui para você sobre o cromossomo, você tem que é a forma condensada do material genético, certo? E essa forma condensada, ela é inativa para a síntese proteica, tá? Então tá aqui, ó. Enquanto o teu material genético está no formatinho de cromossomo, ele não se expressa, certo? Então, tudo que você tem que produzir lá na divisão celular tem que ser antes da divisão. Tem que ser nesses períodos aqui, ó, G1, S e G2. Depois que a célula entra em prófase, que é a primeira etapa da divisão, o material genético, aos poucos, ele se condensa. E aí ele vai formar o que nós chamamos de cromossomo. O cromossomo aqui, gente, nada mais é do que uma molécula de DNA, certo? E essa molécula de DNA, ela vai ser condensada porque ela vai ser associada a 8 proteínas que são chamadas de proteínas histonas, certo? Então, as proteínas histonas, elas é quem vão garantir essa condensação. E aí você consegue compactar o teu material genético. Então, veja bem, tu tem lá, ó, a presença, né, da cromatina, né, a cromatina está lá toda espiralizada. Quando você começa a preparar a célula para a divisão,
As proteínas histonas, elas são produzidas a nível de ribossomo. E aí ela atravessa lá a carioteca, e aí no que ela atravessa a carioteca, você vai ter que ela chega ao núcleo. E aí os fios da cromatina, eles vão, né, se enrolando com essas proteínas. Então aqui, ó, você vai ter, ó, que as proteínas, elas vão começar a organizar a tua cromatina. Uma vez que elas começam a organizar a cromatina, nesse estágio, o material genético pode ser chamado de solenossomos, certo? Então, solenossomo é quando aos pouquinhos os fios de cromatina vão ficar enrolados na proteína histona. Quando termina todo esse processo, aí você vai ter lá, ó, a presença, ó, da molécula de DNA. A molécula de DNA, ela vai estar totalmente condensada. E aí, no que ela está totalmente condensada, aí você acabou de formar aqui o cromossomo. Então, gente, cromossomo, ele vai ser formado a partir, né, dessa organização. Célula procarionte, ela não produz proteína histona. Por isso que o DNA é chamado de desnudo. Ele é mole, ele é flexível. Você não consegue condensar. Então, aqui a gente vai ter essa condensação. Uma vez que tu fez a condensação, a gente pode dividir o cromossomo em duas partes, que é chamado de cromátides irmãs, certo? Então, aqui a gente está preparando tua célula para uma possível divisão celular. Então, se eu estou preparando a célula para uma possível divisão celular, eu posso afirmar aqui que o cromossomo só aparece na divisão. Então, olha só. Uma vez que nós temos, né, essa característica, eu posso afirmar aqui para você, ó, que o cromossomo, ele ocorre na fase M. A fase M do ciclo celular significa mitose, ou então pode ser a meiose. Quando a gente fala sobre mitose ou meiose, os dois tipos de divisão apresentam, né, 4 categorias, 4 subfases, que é prófase, metáfase, anáfase e telófase, certo? Nessas 4 fases, você tem alterações a nível de material genético e de estrutura celular. Mas a fase que mais nos interessa aqui são as 2 primeiras, que vai ser a prófase, tá? E também eu tenho a presença da metáfase. Quando eu falo para você sobre a prófase é o início da condensação. Então, lembra lá das características, né, de uma prófase. Entrada de água na célula, carioteca começa a desaparecer e a tua cromatina, aos pouquinhos, ela vai virando, né, o cromossomo. Agora, somente quando tua célula chega em metáfase, é que você tem aqui um alto grau de condensação. E além de você ter um alto grau de condensação, nós temos aqui que os cromossomos, eles ficam alinhados no que a gente chama de placa equatorial. Então, quando tu analisa lá a célula em metáfase, centríolo está localizado aqui nos polos, para fazer aos pouquinhos a emissão das fibras do fuso, né? Então tá aqui, ó, a presença lá do centríolo. E além de tu ter a presença lá do centríolo, os cromossomos, eles estão bem condensados nessa placa equatorial. É nessa etapa que você tem um grau máximo de condensação. Ou seja, a visualização ela vai ser melhor. É tanto que, quando uma mulher está gestacionando, ela pode fazer um exame chamado de amniocentese, que é mais ou menos na 17ª semana de gestação. O líquido amniótico, que está lá no âmnio, tem células do embrião. Então, quando você coleta esse líquido, vem célula do feto junto. Você pega lá a célula do feto, induz uma divisão em laboratório. Quando a célula chega em metáfase,
dá para tu contar os cromossomos. Se tiver 46, tudo ok. Agora, se tiver um cromossomo a mais ou a menos, é um indicativo de que aquela criança vai apresentar algum tipo de síndrome cromossômica. Por exemplo, se no par 21, ao invés de um par, é um trio, a criança tem síndrome de Down, né? Se o feto, por exemplo, tem 2 cromossomos X e um Y, síndrome de Klinefelter. Então, dá para saber durante a gestação, porque você consegue analisar, né, a célula em metáfase, certo? Então, o cromossomo ele é formado a partir dessas 2 etapas. Uma vez que ele é formado, aqui quando a fibra do fuso se liga ao cromossomo, você separa ele. E aí, no que tu separa, tu vai mandar para 2 células. Por isso que o material genético tem que ter essa organização, certo? Agora, quando a gente pega aqui a espécie humana, não esquece, na espécie humana, né, você tem aqui que o nosso genoma, ou seja, a quantidade de cromossomos que caracteriza a nossa espécie é 46. Então, aqui a gente vai ter ó, que uma célula diploide, ela apresenta os seus 46 cromossomos, tá? E quando a gente fala sobre esses 46 cromossomos, 44 são chamados de autossômicos, tá? E tu tem aqui a presença de 2, que são os alossômicos, ou ainda a gente pode chamar de cromossomo sexual, certo? Cromossomo sexual é o cromossomo X e o cromossomo Y. Então, aqui a gente tem essa classificação. E esses cromossomos estão sempre em pares. Então, você tem 22 pares autossômicos e você tem um par, né, que é o sexual. E aí veja que a classificação lá dentro da genética das heranças é de acordo com a posição do gene. Quando você pega um gene que está nos cromossomos autossômicos, a herança ela é chamada de autossômica, podendo ser o gene dominante ou recessivo. Gente, cromossomo autossômico não é o mesmo em homem e em mulher, então a herança autossômica tem o mesmo padrão de distribuição em homens e em mulheres. Por exemplo, albinismo, né? Polidactilia. Então, são características autossômicas, certo? Agora, quando eu pego aqui os cromossomos sexuais, a classificação da herança é de acordo com a posição de gene. Então, se a gente analisar aqui esses cromossomos, olha só, você tem aqui, ó, o cromossomo X, que é um pouquinho maior, e você tem um cromossomo Y. Se o gene tiver aqui somente nessa região de X, a herança é chamada de ligada ao sexo, certo? Como a mulher tem 2 cromossomos X, nela é o mesmo padrão da primeira lei de Mendel, ela tem um gene duplicado. Agora, no homem, o outro cromossomo é o Y, ele só tem uma versão desses alelos. Se o gene tiver aqui nessa região do Y, herança restrita ao sexo masculino, chamada também de holândrica, porque só quem tem o cromossomo Y são os homens. Agora, se você pegar um gene que está em comum nessa região de homologia, herança parcialmente ligada ao sexo. Tem a mesma distribuição em homem e em mulher. Então, veja que a posição do gene no cromossomo sexual está associado lá com a genética do sexo. Agora, gene em cromossomo autossômico é a mesma coisa em homem e em mulher, porque todo mundo apresenta os mesmos cromossomos. Agora, gente, muito cuidado, viu? Por quê? Às vezes a gente acha que cromossomo sexual é só para definir o sexo, e não é verdade. Tem características no nosso corpo que dependem dos genes sexuais. Por exemplo, aqui no cromossomo X, a gente tem gene que induz produção de fotopsina da retina. Quando tu tem a versão recessiva, tu pode apresentar o daltonismo. Então veja que não é nada a ver com sexo, é a formação do sistema sensorial. Aqui tu tem gene que estimula a atividade de plaqueta.
Quando tu tem o recessivo, tu apresenta hemofilia. Então veja que coagulação sanguínea está associada ao cromossomo sexual. Então, cromossomo sexual não é só a definição do sexo. Ele também vai tratar de algumas características corporais, certo? Então, aqui a gente vai ter, né, essa definição. Uma vez que a gente tem aí essa definição, né, lembre-se dos cromossomos impares, que eles são homólogos. Quando eu falo aqui para você que o cromossomo ele é homólogo, é quando você tem lá, ó, um par de cromossomo, e aí você pode apresentar os genes chamados de alelos, certo? Uma vez que os genes eles são alelos, é uma situação de homologia, né? O que significa homologia? Tem o mesmo gene. Então, quando eu falo que tu é azão para uma característica, é porque dentro do teu par de cromossomo, tu tem o gene azão e o outro alelo é azão. Às vezes, tu pode ser azinho no mesmo par, ou então, às vezes, tu pode ter o dominante e o recessivo ao mesmo tempo, que é o heterozigoto. Então, veja que genes alelos é nos cromossomos homólogos, certo? E aí, nesse caso, cromossomo homólogo são os nossos autossomos, certo? Uma vez que agora a gente sabe, né, o que é um cromossomo, a gente pode analisar aqui a estrutura do cromossomo. E aí, quando eu falo para você sobre a estrutura do cromossomo, vou colocar aqui ele um pouquinho mais detalhado, tá? Não vai ficar muito bonito, não, mas dá para você entender. Olha só. Quando a gente pega aqui a estrutura em si do cromossomo, existem algumas regiões que a gente precisa definir, tá? Primeiro, essa primeira região aqui, que é ramificada, é chamada de constricção secundária, tá? Essa constricção secundária, você pode chamar ela também de zona SAT, ou simplesmente de zona satélite. Essa constricção secundária, após a divisão, ela atua, ó, gente, na formação do nucleolo, tá? Então, depois que a célula se divide, o nucleolo, ele é originado a partir da zona satélite, que é essa primeira ramificaçãozinha, que é chamada também de constricção secundária. Agora, se é secundária, é porque a gente tem uma primária. A primária está bem aqui no centro. E aí, nesse caso, ó, você tem a presença da constricção primária, tá? A constricção primária, ela pode ser chamada ainda de centrômero, tá? E aí, quando eu falo para você sobre o centrômero, essa região, né, ela é responsável por apresentar a ligação com as fibras do fuso mitótico, tá certo? E aí, uma vez que você tem fibra do fuso mitótico, que são as fibras de Aster, é aqui que o centríolo ele consegue repartir o teu cromossomo, né, em dois. E aí, quando a gente fala sobre divisão do cromossomo em dois, cada metadezinha do seu cromossomo, a gente vai chamar aqui de cromátide irmã, tá? Então, as cromátides irmãs, né, é cada metade do seu cromossomo. Agora, cada braçozinho, você chama simplesmente de braços cromossômicos. Então, quando eu falo sobre os braços cromossômicos, né, a gente tem aí a presença de 4 braços cromossômicos. Agora você só tem 2 cromátides irmãs. Porque, gente, a cromátide irmã é cada metade. O braço cromossômico são as 4 ramificações. Então, cuidado para não confundir, tá certo?
Então, aí nós temos que essa é a nossa estrutura do cromossomo. Esse centrômero, ele vai ser formado por uma proteína chamada de coenzina, tá? E aí, à medida que o centríolo, ele emite as fibras do fuso mitótico, existe um ponto de ancoragem entre a proteína coenzina do centrômero e a fibra. E aí é quando tu consegue dividir o teu cromossomo em duas cromátides irmãs. Quando você separa, cada cromátide vai ser distribuída para uma célula filha. Então, por isso que a gente precisa do DNA no formato do cromossomo. Agora, além do centrômero ele ter, né, essa função, nós temos aqui também a classificação dos cromossomos de acordo com a posição do centrômero. E aí, quando a gente pega de acordo com a posição do centrômero, olha só, eu tenho aqui, ó, cromossomo com centrômero bem no centro, né? Por isso o termo centrômero. Eu tenho cromossomo que apresenta o centrômero um pouquinho mais em cima, tá? Eu vou ter aqui também a presença dos cromossomos, que o centrômero é bem mais lá em cima, e quando o centrômero ele é bem no topo, ó, você já tem outro tipo de cromossomo. Cromossomo que você tem aqui, com centrômero bem central, ele é chamado de metacêntrico, tá? Galera, esse termo meta significa meio. Lembra da metáfase, ó? Os cromossomos, tudo no centro? Às vezes, a formação da palavra ajuda a gente a entender o termo. Então, metacêntrico é a região central. Se você está um pouquinho acima do meio, aí a gente tem aqui, ó, o submetacêntrico, tá? Então tá aqui, ó, a gente tem a presença do submetacêntrico. Quando você tem um centrômero bem lá em cima, ficando dois braços bem curtinhos, dois braços bem grandes, a gente tem o cromossomo chamado de acrocêntrico, tá? E por fim, quando o centrômero está bem no topo e o cromossomo, ao invés de ter 4 braços, ele só tem 2, aí a gente vai chamar de telocêntrico. Então aqui, ó, cromossomo telocêntrico, né, ele vai apresentar essa característica. Dos 4 tipos de cromossomos, esse não aparece na espécie humana. Agora, os demais você tem. Né? Você tem pares que são acrocêntricos, submetacêntricos e metacêntrico, certo? Exemplo, quando a gente pega um cromossomo metacêntrico, tá aqui, ó, cromossomo X, né? Agora, quando a gente pega um submetacêntrico, o Y, né? Veja que o centrômero ele é um pouquinho mais em cima, tem uma falta de simetria entre os braços cromossômicos. Então, aqui a gente vai ter que é uma classificação de acordo com a posição. Eu, particularmente, né, nunca vi nenhuma questão trabalhando disso de maneira mais afunda. Agora, essa distinção de cromossomo autossômico e alossômico, algumas questões elas colocam, principalmente questão lá dentro de genética, tá certo? Então, dê mais atenção a essa classificaçãozinha aqui, ok? Alguma dúvida, gente? Homólogo, ó, cromossomos que são homólogos são os pares, certo? Por que que eles são homólogos? Porque eles apresentam os mesmos genes, que é chamado de gene alelo. Lembra lá que Mendel ele descobriu que toda característica é determinada por um par de gene. Então, tu tem um gene e no teu outro cromossomo você vai ter o alelo dele. Aqui no caso eu coloquei azão. Agora você pode ter aqui em outro par o seguinte, ó, azão e o alelo azinho. Aí você vai ser heterozigoto para aquela característica, entendeu? Ou você pode ser o seguinte, ó, lá no seu par de cromossomo, ter as duas versões recessivas. Por que é que você tem 2?
Porque um você herdou do gameta da mãe e o outro você herdou do gameta do pai. Lembra que a gente tem 46, mas os gametas são 23, não é isso? Então, homologia é porque você vai ter os genes alelos. E aí, o que é que acontece? O heterozigoto, ele manifesta qual característica? A dominante ou a recessiva? A dominante. Isso é chamado de dominância completa, não é isso? Agora, lá dentro da genética, tem algumas características que o heterozigoto manifesta uma coisa nova. Dominância incompleta ou codominância. Entendeu? Então, aqui nesse caso, né, você tem uma homologia. Outra comparação, para ajudar a entender. Albinismo. Para você ser albino, você tem que ser azinho, azinho. É porque lá no seu par de gene tem que ter as duas versões recessivas. Porque se você for azão, azão, ou azão, azinho, tu tem o gene que não produz melanina, mas tu tem o gene que produz a melanina. Então você vai produzir, entendeu? Aí você vai ter o pigmento, tá? Como é? É o dominante, tá certo? Agora tem heranças que a doença é causada pelo gene dominante. Polidactilia, por exemplo, que é quando você tem um dedo a mais, ou na mão, ou então no pé. É uma característica dominante. Então, se em cada membro aí você só tem 5 dedos, é porque naquele par de gene você é azinho, azinho. Entendeu? Que é o recessivo. Certo? Então, homologia é isso. Tu tem genes alelos para a mesma característica. Certo? Dúvidas até aqui? Tudo tranquilo? Oi. Como? Porque você tem uma alteração do material genético. Então, como ao invés de um par você tem um trio, a informação genética que seria daquele par, agora ela se expressa em excesso. Por isso que tem as alterações no corpo. Entendeu? Tem alteração no rosto, tem alteração no sistema renal, circulatório. Oi? É porque são as características do cromossomo. Já tem cromossomo que a síndrome ela não se manifesta externamente. Então, você olha para o fenótipo do indivíduo, não dá para saber que tem a síndrome. Entendeu? Ela pode se manifestar só nos órgãos, no sistema nervoso, e aí vai depender bastante. Então, a gente tem aí, né, o estudo do cromossomo. Uma vez que a gente está falando sobre o estudo do cromossomo, veja que a nossa espécie ela tem 46 cromossomos. E aí, como eu falei para vocês, para a gente saber se a quantia de fato é 46, é interessante tu utilizar a célula em metáfase, que é quando os cromossomos estão mais visíveis, que eles estão mais condensados. Quando eles estão mais condensados, você pode fazer aqui a montagem do seu cariótipo, tá? Chamado ainda de ideograma, tá? Então, quando a gente fala aqui sobre o cariótipo ou o ideograma, tu tem aqui que nada mais é do que o estudo dos cromossomos. E aí, quando a gente fala sobre o estudo dos cromossomos, você vai analisar duas coisas. Primeiro, a quantidade de cromossomos, e você vai analisar também a estrutura deles. Existem algumas síndromes que são estruturais, certo? Ou seja, tu tem 46 cromossomos, mas tem cromossomo que pode ou perder o pedaço ou então duplicar. Por isso, é interessante o uso da célula lá na metáfase. Então tá lá, ó, a tua célula na metáfase, cromossomo está bem condensado na placa equatorial, centríolos estão aqui, ó, localizados nos polos da célula, né, preparando para puxar o cromossomo. Peguei lá a tua célula, como eu quero estudar o teu cromossomo, eu tenho que estacionar essa divisão. E aí, para estacionar essa divisão, você tem aqui a adição de uma substância chamada de colchicina ou vinblastina, tá?
A substância colchicina ou vinblastina, ela impede a formação das fibras do fuso. Então, tua célula não vai para a anáfase, ela estaciona. Então, aqui, ó, a partir da adição dessa substância, as fibras do fuso mitótico, elas não são polimerizadas. Tua célula continua lá em metáfase. Uma vez que tua célula está lá em metáfase, agora eu posso analisar lá o teu cariótipo. Uma vez que a gente tem aí a presença do cariótipo, o cariótipo normal, se o indivíduo ele for do sexo masculino, você vai representar com 46,XY. Ele tem 46 cromossomos, sendo que o par sexual é XY, sexo masculino. Você pode representar assim também, ó, 44 mais XY. 44 autossômico mais o par sexual, totalizando 46. Ou você pode representar assim, ó, 2AXY. 2 lotes autossômicos mais o par sexual. Isso se o cariótipo for normal, certo? Se você pegar aqui no sexo feminino, aí a gente já vai ter 46,XX ou 44 mais XX ou 2 lotes autossômicos XX do sexo feminino. Então, aqui dá para saber, certo? É feito no exame lá do líquido amniótico durante a gestação. Entretanto, esse exame do líquido amniótico, ele é extremamente invasivo. E tem alguns casos que ele induz aborto espontâneo. Por isso que não é muito interessante fazer o exame de amniocentese. E aí, por conta disso, existe o teste do pezinho. Quando a criança nasce, também é montado o cariótipo. Óbvio que tem síndromes que externamente dá para você saber qual é a síndrome. Mas, gente, tem síndrome que só analisando o material genético. Tem síndrome que não se manifesta nas características físicas. E também é interessante porque, pelo teste do pezinho, dá para você saber se aquela criança ela é intolerante à lactose, se ela é intolerante a glúten. Então, aí, nesse caso, né, já dá para você fazer a restrição alimentar. Então, o cariótipo normal é justamente esse, né? Agora, caso você tenha situação de aneuploidias, tá? Aneuploidia, gente, são mutações cromossômicas, tá? E aí, quando a gente fala sobre mutação cromossômica, é quando, ao invés de tu separar o cromossomo, lá na formação do gameta, vai os dois para um gameta só. E aí a gente vai dizer que a aneuploidia aconteceu. Exemplos de aneuploidia. Síndrome de Down. Lá na síndrome de Down, o indivíduo ele tem 47 cromossomos, XY, mais 21. Esse mais 21 está indicando que o cromossomo a mais foi no par 21. Como o par 21 é um par autossômico, tanto menino como também menina pode apresentar a síndrome de Down. Então, aqui vai ficar 47,XX mais 21. Foi uma situação de aneuploidia. Se a gente pegar aqui também, ó, a síndrome de Klinefelter, tá? Na síndrome de Klinefelter, você vai ter o seguinte, né? Você vai ter uma trissomia do par sexual. O menino tem 47,XXY. Eu sei que é do sexo masculino porque tem um Y. O Y é o que induz formação de testículo no embrião, certo? Agora, o cromossomo a mais está aqui, ó. É o outro X. Foi uma situação de aneuploidia. Foi uma mutação cromossômica na hora de tu formar o gameta, tá certo? Então, você pode ter cariótipos diferentes, dependendo das mutações. Mas, posteriormente, a gente vai ter uma aula só para falar sobre elas. Ok?